Obrigado, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é André, eu sou cientista de dados e engenheiro de Machine Learning numa startup chamada Elo7. Para quem não conhece, é um marketplace de produtos personalizados. E a gente trabalha com bastante coisa de Machine Learning em geral, em diversas áreas, um broad de áreas muito grandes, né, que vão desde processamento de linguagem natural, ranqueamento de produto, visão computacional e assim por diante. Só que a palestra que eu vou dar, ela não é diretamente ligada ao trabalho que eu fiz, eu desenvolvi durante o meu dia a dia no trabalho, mas é uma coisa muito mais pessoal, um projeto muito mais pessoal, que hoje tem ajudado a gente para alguns projetos dentro do Elo7. Tá? Eu vou passar... A ideia dessa palestra é falar um pouco de Deep Learning, quebrar um pouco dessa caixa preta que Deep Learning é, e mostrar como é rápido você treinar um modelo em cima disso. Né? Então, em 7 minutos aqui, ou um pouco mais, eu vou treinar um modelo de Deep Learning para mostrar para vocês os resultados. O notebook que eu estou usando foi usado em uma palestra um pouco maior, a palestra tinha 1 hora de duração, que ela pode ser acessada por esse link aqui. Esse notebook está disponível no meu GitHub, então quem quiser ver depois, fica à vontade, eu posso passar. Mas falando também, a Barbosa 94 está por lá. Né? E a construção da arquitetura de rede neural... acabei não introduzindo, né? Fiquei um pouco nervoso, desculpa. A ideia por trás dessa palestra é implementar uma rede neural convolucional para realizar análise de sentimento. Só para colocar todo mundo na mesma moeda, o que é análise de sentimento? Eu tenho um conjunto de textos, vou aplicar um aprendizado supervisionado, ou seja, eu tenho o dado de treino e a rotulação, tá? E eu quero, para dado um texto, eu definir se uma avaliação é positiva ou negativa, se um texto é positivo ou negativo. No caso, o conjunto de dados que eu estou aplicando são reviews de filmes. Eu já vou entrar em detalhe quando eu estiver mostrando um pouco melhor do domínio. Tá bom? Rede neural convolucional, como o palestrante de Reinforcement Learning falou, ela é muito usada para visão computacional. É tida como estado da arte para você trabalhar com coisa de visão computacional. E a ideia aqui é mostrar que ela não é só limitada a isso, ela também pode ser usada para texto. Tá? Então, eu basicamente implementei esse notebook, eu tive aqui algumas funções de limpeza de dados. Como foi falado na primeira palestra, o ideal é você vai ter esses dados, os seus dados eles estão sujos, certo? Então você tem que fazer um pré-processamento, um feature engineering em cima desses caras. Eu nem sei se dá para chamar de feature engineering nesses casos, porque é literalmente um pré-processamento. Você está fazendo um processamento inicial dos seus dados. Ou seja, limpando o caractere sujo, normalizando um pouco melhor os seus dados, esse tipo de coisa. Os dados do dataset que eu estou trabalhando, eles são basicamente o mesmo número de reviews positivos e o mesmo número de reviews negativos. Isso ajuda a gente também para o tipo de modelo que a gente está treinando. Se tivesse um pouco mais desbalanceado, talvez eu teria que fazer algum tipo de feature engineering para balancear um pouco melhor esses dados ou trabalhar com o modelo para equilibrar um pouco melhor esse tipo de situação. Né? Então, mostrando aqui para vocês, eu tenho aqui novamente 10 mil e poucos dados somando no total. Se eu ver aqui um review, né, ele fala que esse filme valeu muito a pena ser visto. Pô, então isso daqui é um review positivo. Eles estão ordenados. Então, se eu chegar aqui e colocar aqui o 5, deixa eu ver aqui de novo, 5333, e aqui 5333, eu estou pegando basicamente um cara negativo. Né? Deixa eu ver se aqui eu consigo pegar. Bom, eu não vou saber dizer aqui uma palavra que define esse texto como negativo, mas é mais pelo contexto. Legal? Aí, feito isso, eu preciso fazer um pré-processamento inicial dos meus dados. Novamente, como eu falei, como eu estou trabalhando com uma rede convolucional, e, novamente, as redes convolucionais elas são boas para trabalhar com imagem, eu preciso definir um review, um tamanho fixo de entrada dos meus inputs para a minha rede neural. Né? Novamente, eu estou assumindo aqui que todo mundo tem um conhecimento de rede neural. Se alguém não tiver, sinta-se à vontade para levantar a mão no final. Eu posso explicar sem problema. Porém, as redes neurais, elas não entendem letras, elas não entendem palavras, elas entendem números. Então, eu preciso converter o meu vocabulário, as minhas sentenças, os meus reviews de filmes, para números. Né? Então, o que eu defino? A entrada da minha rede ela vai ter o tamanho máximo do review de um filme meu. Certo? E se o tamanho do meu review ele não for o tamanho máximo, eu completo com 0, porque 0 não vai ser nenhuma palavra do meu vocabulário. Né? Então, aqui, se eu chegar e olhar qual que é o tamanho máximo do meu review, ele é 56. Aqui, a gente tem um review que tem um tamanho menor do que 56. Certo? E aí, o restante, eles são produzidos
são preenchidos com 0 até eu completar 56. Por que eu faço isso? Novamente, a ideia da rede convolucional, ela passa camada de convolução, janelas em cima dos meus dados. Eu preciso de uma entrada fixa para eu poder manipular isso da melhor forma possível. Por que eu falo converter letra para número? Com base no meu vocabulário, aqui o D vira 1, rock vira 2 e assim por diante. Né? Novamente aqui, se eu fizer a mesma coisa, o tamanho máximo do meu review é 56, o tamanho do meu input 0 é 56. Se eu fizer a mesma coisa para o 1, também vai ser 56. Se eu fizer para o 100, também vai ser 56. Legal? Como eu falei, eles estão ordenados em ordem. Primeiro vem os positivos, depois vem os negativos. Então eu preciso aleatorizar, né? Senão eu vou ter uma chance muito grande de enviesar meus dados. Né? Então, eu aleatorizei meus dados, certo? Faço uma divisão em treino e validação, ok? Então, 10% dos meus dados eles são direcionados para validação, 90% para treino, tá? E aqui eu faço a devida separação dos meus dados, ok? E aqui vem a grande cereja do bolo. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhe conforme eu for aprofundando no código, ok? Mas a ideia é, eu vou ter uma sentença, essa sentença vai ser mapeada para o embedding. O embedding é uma representação vetorial das minhas palavras. Esse embedding ele pode ser pré-treinado, esse embedding pode ser aleatorizado, e esse embedding eu posso treinar. Uma vez que eu tenho esse embedding, ou seja, essa matriz de palavras, o I, ele é o I aqui no caso, eu tenho essa sentença é mapeada para uma matriz, e aí o I, por exemplo, ele é mapeada para um vetor de 5 dimensões. O like para outro vetor de 5 dimensões, 5 números mesmo. E aí eu aplico convoluções, eu aplico janelas em cima desses dados. A ideia é que eu aplique diversas janelas. Né? Então, no caso, são 6. Né? Essas imagens, as imagens que eu vou mostrar, também foram todas tiradas do paper. Tá? Então, eu aplico 2 janelas de tamanho 4, 2 janelas de tamanho 4, 2 janelas de tamanho 3 e 2 janelas de tamanho 2. Uma vez que eu tenho o filtro aplicado, eu aplico uma função de ativação. Isso é normal quando você está trabalhando com redes neurais. Né? É aqui a função de ativação, eu tenho como output isso. Quando eu estou trabalhando com redes convolucionais, é normal para o output dessa função de ativação, eu tentar resumir essa informação de alguma forma. Esse processo é chamado de pooling. Você pode ter o max pooling, que eu pego o maior valor dessa janela, novamente, e lembrando, são números reais aqui, ou eu posso fazer o average pooling, e no caso aqui eu apliquei o max pooling. Tá? Como output eu tenho um único valor, novamente, aqui eu peguei o maior valor, aqui eu peguei o maior valor, e aqui eu aplico flatten, é o que eu chamo de flatten layer, que eu basicamente unifico todos eles num vetor único e aplico o softmax. Para quem não está acostumado com o softmax, é mais uma função de ativação que justamente, dadas as minhas classes, positivo e negativo, eu quero definir a probabilidade maior de ser. Então, ele vai te dar uma chance, dado o seu texto, dele ser positivo, dele ser negativo. A classe respectiva do meu texto é a que der a probabilidade maior. Novamente, a ideia aqui também é mostrar como é simples isso. Né? Então, aqui eu tenho a rede neural, a parte da arquitetura mais crua da rede. Eu estou usando o TensorFlow aqui, beleza? Eu faço alguns testes unitários, crio a rede. Ok? Aqui vai demorar um pouquinho de tempo para treinar. Como eu falei, o embedding de palavras ele pode ser um vetor pré-treinado. Eu não preciso me preocupar com isso. Né? Então, no caso, eu peguei aqui o do Google News. Né? E aí eu simplesmente peguei o pessoal da Google, quando eles criaram o Word2Vec, e novamente, para quem não está acostumado, é basicamente uma forma de você representar suas palavras num espaço n-dimensional. Ok? E eu basicamente peguei o que eles já treinaram e reaproveitei. Ele encontra, o Word2Vec ele encontra representações semânticas das suas palavras. Proximidade semântica. Então, se eu fizer, por exemplo, algum tipo de operação, homem mais rei menos mulher, eu devo encontrar rainha, pelos valores dos vetores. Ok? Eu basicamente, então, aqui faço uma função de otimização. Espera aí. Aqui. Oh, meu Deus. Live coding dá dessa. Né? Beleza. Eu basicamente faço uma função de otimização e aqui, propriamente, são as partes específicas daquela arquitetura mais alto nível que eu mostrei para vocês. Aqui eu crio o embedding. Quando eu chamo aqui de embedding lookup, ele faz justamente essa visão. Eu olho para essa palavra e vejo a dimensão respectiva. Legal? Tenho aqui mais alguma coisa. A camada de convolução e o max pooling foi o que eu chamei dessa... aqui a camada de convolução é a convolução e a função de ativação. E aí a função de ativação e o max pooling eu chamei numa função só. Novamente, eu estou passando rápido por aqui por conta do tempo de palestra. Quem quiser pode ver no meu GitHub sem problema, está documentado o máximo possível. Bom, se tiver ruim, pode me mandar e-mail também sem crise. Legal.
E aí eu aplico aqui os filtros, como eu falei, eu vou ter um número específico de filtros e o tamanho, legal? Então, basicamente, a função anterior é aplicar um número n de vezes, e o floating layer aqui que eu junto tudo, legal? Aqui eu tenho o output layer, que é basicamente, se eu pegar aqui a rede neural, e aí eu aplico o softmax depois, né? Se eu pegar aqui, tá por aqui, exatamente no final, tem o número de classes e o output layer. Por que eu uso o L2W e L2B aqui? Quando a gente trabalha com rede neural ou machine learning em geral, a gente tem um processo bem comum e conhecido chamado de overfitting. Você tem técnicas para você evitar ou suavizar esse overfitting. Essas técnicas são técnicas de regularização. Eu estou aplicando aqui a regularização do tipo L2. Legal? Então aqui eu tenho a rede propriamente dita, né? Meu lambda aqui do meu L2 e aqui eu crio a rede propriamente dita. O processo de treinamento, novamente, né? Aqui agora são só algumas funções de estatísticas para eu me guiar, de treinamento e validação, hiperparâmetro. Novamente, por que eu fiz a regularização, né? Eu vou mostrar para vocês como uma rede neural convolucional ela treina rápido. Então, olha só, isso daqui eu estou treinando num batch único, tá? Ela acabou de treinar um batch, por isso que foi rápido. Mas olha só, a partir daqui, eu já tenho 100% de acurácia de treino. Cara, isso é indicativo absurdo de regularização, de overfit, né? E aí, principalmente isso, quando você bate com os meus dados de validação, eu tenho 55% de uma acurácia em validação, para 100% da minha acurácia em treino, você fala, oh, tem alguma coisa errada aqui. Como que eu melhoro isso? Aumentando o número de dados, novamente, eu treinei num batch único, ok? E eu regularizo, legal? Então, beleza, o número de dados, eu vou pegar todos os batches, então eu vou aumentar. Felizes e contentes aqui. E aqui o treinamento propriamente dito com todos os meus dados, legal? Aqui, se vocês forem ver, aqui equilibra um pouco mais, por conta do tamanho do batch que eu estou aplicando, né? Então, eu estou aplicando um total... mas só subir aqui. Eu estou aplicando um total de 64 bytes por época, é isso mesmo? É isso mesmo. E são 7 épocas, então eu tenho maior quantidade de dados, olha só, não está chegando no 100%, certo? E aí, novamente, o L2, a acurácia de L2. Se eu deixar aqui treinando até o final das perguntas, se houver alguma pergunta, com certeza esse modelo vai acabar de treinar e a ideia é mostrar para vocês. Bom, é isso. Foi bem rápido, eu sei, foi meio, sei lá, não sei se deu para passar toda a ideia, mas é isso, pessoal. Obrigado. Por que usar o modelo convolucional ao invés de usar, por exemplo, um LSTM ou um GRU nesse sistema? E eu não sei se você já tentou, mas sistemas de aumento artificial de dados, nesse caso faz sentido, já que estamos tratando as palavras ou a sentença como vetores, né, como matrizes. Por exemplo, inversão, diminuição, e algumas outras mudanças que a gente explicaria em imagem, por exemplo. Você já tentou fazer esse tipo de aumento artificial de dado nesse treinamento ou não? Não, nesse caso da ideia desse algoritmo, eu basicamente me inspirei no paper, né, que eu apresentei ali no começo. Não, e até porque também o dataset ele é muito bem definido, né? Então, mas quando você fala aumento para texto, como que você estaria pensando? A gente está falando a gente transformou um texto num número, basicamente falando. Okay. Beleza. Então a gente pode, por exemplo, jogar pequenos ruídos, por exemplo, ruído gaussiano, por exemplo, de baixa variância, para alterar um pouco esse valor, sendo que não influenciaria no valor da palavra, né? Vamos falar assim. Eu não sei te falar exatamente o termo. Cara, eu posso responder mais com um caso empírico pessoal, não tem muito a ver com isso. Os ruídos, eu apliquei uma vez ruído gaussiano quando eu estava tentando construir um corretor ortográfico. E aí o problema que você tem com isso é que, tipo, apesar de fazer algum sentido, o texto propriamente dito, ele perde o sentido para um ser humano. Né? Isso aconteceu comigo. Né? Então, por exemplo, tipo, vamos supor, eu usei ruído gaussiano para forçar erros ortográficos. Beleza? Aconteceu casos, eu vou olhar aqui no teclado só para me lembrar alguma situação, mas tipo, o cara, a palavra era, sei lá, casa, não, uma palavra mais complexa, sei lá, trabalho. E aí ele deu exemplo como um erro ortográfico, você adicionar um H, não, trabalho faz sentido. Deixa eu pensar num caso aqui, um Q, que se você digitar trabalho, a chance de você clicar num Q é muito baixa, né? Faz sentido?
E aí, na minha cabeça, quando eu, pelo menos assim, eu não pensei para esse problema, eu estou pensando agora justamente pela sua pergunta. É legal, acho que eu poderia talvez dar uma pesquisada um pouco melhor, mas, sei lá, eu acredito que corro o risco de acontecer isso daí. Agora, respondendo a questão da GRU, eu concordo, faz realmente mais sentido. Tem alguns poréns, né? Uma rede neural recorrente, que é o caso que você está dando de exemplo de arquitetura, ela leva muito mais tempo a treinar, né? Porque você leva em consideração o contexto das suas palavras. Legal. E tem mais um caso, que é tipo, a camada convolucional, ela tende a pegar algumas nuances mais abstratas, a mais baixo nível, né? E aí, deixa eu ver se tem só os slides aqui, que eu acho que fica mais rico de apresentar. Vamos ver aqui, que foi a palestra que eu apresentei, eu mostro os casos de papers que o pessoal apresentou na prática, e aí acho que é mais legal mostrar com número mesmo. Como você pode ver aqui, acho que você consegue enxergar, eu consigo ter resultados muito próximos quando eu comparo uma CNN com uma LSTM, são resultados extremamente próximos, ou às vezes uma CNN acaba sendo melhor. Só que se você compara em velocidade de treino, a CNN ganha absurdo. Tipo, eu estou falando de horas contra minutos, né? Então é por isso que a CNN ela tende a ser melhor. Legal? Eu já vi caso também de gente, um caso recente, na verdade, que eu estou usando lá na Lucet, é de um paper que a gente está implementando e ele combina. E aí eu já vi resultados muito, muito bacanas. Que o pessoal usa uma CNN num texto para pegar camadas abstratas e aí você, com o output da sua CNN, você aplica uma LSTM bidirecional para pegar o contexto. E aí, não é necessariamente para esse tipo de problema, mas tipo, eu vi resultados muito, muito bacanas, muito mesmo. A minha, sim, é mais a nível de curiosidade. Eu já vi um trabalho muito semelhante a esse avaliação de comentário, assim, filme. Era um outro contexto, mas ele dizia se era positivo ou negativo. Você chegou a tentar avaliar, por exemplo, casos de ironia e casos de neutralidade? Por exemplo, ele não gostou nem desgostou, ou ele falou, nossa, adorei com aquele tom irônico e achou o filme uma merda? Cara, para esse modelo, eu lembro que eu peguei um caso de ironia. Pelo menos assim, eu não lembro se era ironia ou alguma figura de linguagem assim tão não muito fácil. E aí foi, sim, então respondendo sim, aqui faz um tempo já que eu fiz esse notebook, então eu não vou saber dizer com precisão, né, mas respondendo sim. Ele cai na ironia ou ele identifica então, que ele que não é gostou? 100% dos casos, né, Sim, tipo, sim, uma ironia muito óbvia, eu acho que é até difícil de um texto, é texto, né, então, Sim, tipo, você não consegue pegar o tom de voz, assim, naquele aspecto. Sim, é que só por... Né, mas às vezes é a combinação de palavras, justamente por conta do embed, eu acredito que foi a palavra-chave, assim, no negócio. É porque só para complementar, num outro trabalho que eu vi muito semelhante a esse, ele não conseguia pegar a neutralidade do comentário. Então, se o cara não gostava nem desgostava, o sistema simplesmente se perdia e era bem aleatório, assim, ele dizer se era bom ou se era ruim. E ironia, assim, ele não pegava pro chute, só ele pegava. Então, se o cara falou que gostou ali, com aquele tom irônico, muito irônico, assim, descrachado, ele fala, pô, esse cara gostou mesmo. Neutralidade eu não cheguei a testar justamente por conta do domínio do dataset, né? Como ele está bem dividido em positivo e negativo, os positivos são bem positivos e os negativos são bem negativos, na verdade, né? Acaba não tendo neutralidade. Mas eu lembro que eu fiquei curioso, mas não tive tempo de testar para outro dataset que é um pouco mais variado. Bacana um dia, mas assim, muito legal o trabalho, ele conseguir identificar esse tipo de coisa já é um avanço em relação a trabalhos que eu já vi, tipo, acho que foi ano passado que eu vi isso. Legal. Então, bacana. Parabéns. E aí só para mostrar, obrigado. E aí só para mostrar, já acabou de treinar ali, eu consegui 79%. E dá para melhorar, né? Tem mais alguns detalhes aí de otimização que eu não quis fazer, na verdade. Mas é muito bom. Obrigado.